Pode tomar seus assentos, abra sua Bíblia nesta manhã, no livro de Êxodo, capítulo 1. A última vez que preguei sobre esse tema, versículos 9 a 7, estaremos ministrando versículos 15, 16 e 17, nessa série que senti que o Senhor me dirigiu a fazer, livro de Êxodo, e irei fazê-lo. A minha intenção é tomar o livro de Êxodo, mas sim alguns versículos. Há tanta riqueza nesse livro que, na minha opinião, abre e expande o Antigo Testamento de uma maneira muito clara, e o plano de Deus para a redenção da humanidade. E esse, como o Evangelho cumpre a vida, Gênesis, vemos o sacrifício instituído por Abel. Foi sacrifício para uma pessoa. Em Êxodo, vamos ver o capricho por uma casa. Vemos que o plano de Deus tem a ver com a cruz, quando oferece esse cordeiro. O Senhor falou ao povo de Deus que aplicasse o sangue nos postes, e quando disseram, lhe deu um mandado específico. Um cada lado, formando que uma cruz. E alguém me pergunta, por que não colocar o sangue no piso? Não, você não caminha sobre o sangue. Você caminha através do sangue, atravessa. E nessa imagem, tipologia, vemos em Êxodo o plano de Deus de uma maneira especial. E não permita que nada, não diga jamais que o Antigo Testamento realmente não é relevante no dia de hoje. Se alguém disser isso, aparte-se dessa pessoa o mais próximo, o mais longe possível, porque ele não sabe o que está falando. Você não pode entender o novo pacto sem entender corretamente o Antigo Testamento, porque você tem nos ouvido dizer várias vezes que o Antigo Testamento é o novo pacto escondido, e o novo pacto antigo revela durante os homens. E nesse estudo estou usando três fortes fontes primordiais. Primeiro, no comentário de Êxodo, através do ministério, que você deve adquirir. Você que está assistindo pela televisão pode visitar em nosso site para adquirir a Bíblia do Expositor, que comenta sobre esse assunto. Em segundo lugar, estou usando o comentário de John Wilson. Também em terceiro lugar, um livro que se chama George Williams que falou sobre o livro de muitos anos atrás. Arthur Fink foi um grande erudito inglês anos atrás. E John Walton também concluiu. Não eram pentecostais, eram batistas reformados. Cada vez que eu envio, e muitas pessoas perguntam, por que estão usando esses comentários de pessoas não pentecostais? Por que não? Deus lhe deu a esses homens o entendimento das coisas, especialmente Manuel Williams, sobre o Novo Testamento. E não é correto desejar todo o recurso apenas só do que nós temos como subsídio. Nós devemos entender que essas pessoas estudaram. E eles nos trouxeram a luz até aqui. São homens de Deus consagrados que se esforçaram para trazer até nós esse conhecimento. Versículo 15, Êxodo. O rei do Egito, as parteiras das hebreias, das quais chamava Cifra, e a outra cor. E ele disse, quando fizerem os partos, se for menino, mate-os. Escutem isto. Porém, as parteiras temeram a Deus e não fizeram quando mandou o rei do Egito, senão preservaram a vida das crianças. No que estamos vendo aqui, neste momento, é um plano satânico que nasce no inferno para deter a vinda do Redentor.
Tudo se trata de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Todo ataque de Satanás. E nós sabemos e temos o dias. É um ataque contra a palavra de Deus. E, na verdade, o senhorio de Jesus Cristo. E eu quero tratar com esta oposição como tema da perseguição nesse dia. É isto que o povo de Israel estava vivendo naquele momento na terra do Egito. Porque, Pai Celestial, vemos em nome de Jesus, damos graças pelo Teu Santo Espírito. Temos sentido nesta casa, Pai. Tua presença nos alegra, Pai, conforme diz a Tua palavra. Se Tua presença não for conosco, não podemos fazer nada. Nada se pode fazer sem a Tua presença. Eu te peço que me unjas para ministrar, te ungir para receber, entender. Te damos graças. E todos dizem amém e amém. Eu tenho ouvido tantas mensagens pregadas nesse livro sobre livro do Êxodo. Realmente surpreendente para mim quantos pregadores usam o livro de Êxodo para apresentar a mensagem de salvação. O que você pode fazer? O Espírito de Êxodo se presta a isto. Não é um livro de salvação. Não tem nada a ver com o pecador, porém, realmente é um livro que trata sobre a santificação, está tratando com liberação, está tratando que esse tipo de tipologia bíblico é um tipo de sistema do mundo que estamos vivendo. O faraó que estava sentado no trono é um tipo de Satanás, dos capatazes que vamos conhecer ao longo da história. É um tipo de demônio que lutava contra o povo de Deus. Sei que alguns de vocês, se trata também, não, alguém pode dizer, não se trata da salvação, não. Recorde-se quando Deus enviou a Arão, a Moisés, para estar diante de Faraó. E eles reagiram. E a ideia, nesse sistema de mundo, nesse Egito onde estamos vivendo hoje, Satanás não importa que você seja salvo. Ele vai fazer tudo o que pode fazer para trazer peso de escravidão sobre as pessoas, a ponto que você desanime da vida cristã. Porém, nós vamos nos entender nessa manhã que há uma resposta para isso. Há uma resposta para cada problema que você possa trazer na condição de humano. Assim que nós vemos tudo isto, e a palavra diz que havia um novo rei, que agora estava sentado sobre o trono do Egito. E a Bíblia diz que, claramente, que não conhecia José, e nem o Espírito Santo. Havia uma razão pela qual ele deveria se lançar. Nós conhecemos a história de José, como Deus esteve com ele, como Deus levantou e como usou José no Egito. E deu-lhe favor, a seu favor, diante do faraó, e como Deus lhe usou de forma excepcional. Assim que o Espírito do Senhor preparou ele para estar lá. Quando tiraram da prisão para interpretar seus sonhos, para salvar a nação. E assim como José veio e trouxe seus irmãos e Jacó para o Egito, esposas, filhos, netos, e todos os seus servos e tudo que tinha, tudo isto, Deus trouxe aquele povo ali para tornar uma nova nação, criar uma nova nação para que estivesse preparando a perfeição que se foi permitida por Deus. Tudo o que aconteceu foi permitido por Deus. Há um silêncio. Tudo isso foi permitido por Deus. Deus permite até mesmo a perseguição. Deus permite que coisas más que possam acontecer para trazer algo positivo. Quando Deus permitiu essas coisas, Ele permitiu uma razão específica para trazer Jacó e seus filhos para o Egito, para cuidar e preservar. E sabia que ali se tornaria uma nação, sabia o que aconteceria amanhã. Ele sabe como que vai acontecer com a economia. Ele vai acontecer com as próximas eleições desse país. Ele vai acontecer em Washington. Ele saberá o que virá para o futuro. Ele tem o plano. Eu quero que você entenda isso nesse dia. Apesar de todas as loucuras que estão acontecendo no mundo, Estados Unidos e no mundo, Deus tem um plano para isso. Ele tem um plano para essa nação. Ele tem um plano para o Brasil. Ele tem um plano para a igreja, para o mundo, para você, o Filho de Deus.
Você é o amigo de Deus. Agora entenda, como filho de Deus, o que o filho de Deus tem um plano específico para a sua vida. Você é importante no reino de Deus. Você é importante para o plano de Deus. Bom, há um grande silêncio aqui. Todos frequentemente pensamos de que Deus somente seria, se trata de grandes obras, de homens e mulheres que levanta, que nos unge para fazer grandes coisas. Isso é verdade, isso é importante. Porém, a realidade é que são poucos, que a maioria das coisas que Deus, de mulher de Deus, são mulheres espirituais, que sua fidelidade, por sua condição, o seu evangelho pode ser apresentado. Deus levantado esse ministério para alcançar o mundo. A cadeia SBN é um instrumento divino de Deus, levantado para levantar esse evangelho para todas as nações do mundo. E Ele está chamando, está levantando outros para trabalhar nessa área. Porém, tem dado a esta igreja, a esta cadeia de televisão, a este ministério, um chamado divino para ir e alcançar as nações do mundo. Sim, porém, nós não podemos fazer sem vocês. Eu estou feliz, você é muito importante, algo e é especial. Você é especial ante os olhos de Deus. Se é permitido nascer, quando você veio a esse templo, para essa igreja, quando você está sendo usado por Deus para ser um instrumento de Deus no apoio a esta obra de evangelização no mundo. Antes de que termine o culto, alguns de vocês, quando eu estava saindo lá do ministério onde eu pregando, eu vi as pessoas distribuindo a Bíblia do expositor, onde conduziram 9 horas no aeroporto de Quênia, onde estávamos, a outra área da África, para termos uma conferência de pastores, para entregarmos a Bíblia do expositor em suas mãos. Estavam mostrando de todos eles ali, com um grande sorriso, levantando suas Bíblias do estúdio do expositor. Escutem, isso tem sido possível, isso só é possível porque você está contribuindo, está ajudando. Porém, Deus sabe que você é muito importante nesta obra e você deve saltar de alegria porque você faz parte desse ministério para levar a palavra de Deus, a Bíblia do expositor, a todos os corações. Você é responsável de que almas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, e que crentes sejam transformados, vidas transformadas e batizadas com o Espírito Santo, porque Deus tem um plano para a sua vida. E o Senhor não morreu no Calvário para salvar um homem, para que o homem ficasse sentado no seu sofá apenas num sono profundo ou lento. Tudo que você pode fazer, faça-o. Tudo que estiver em suas mãos para fazer, faça. Deus tem levantado você, tem tocado no seu coração. Ele lhe salvou. Ele te levantou, tirou do mundo do pecado. E Ele tem estabelecido seus filhos. Ele o lavou com seu precioso sangue, Ele batizou com o Espírito Santo, não somente para que você possa estar apenas desfrutando disso, mas também que você seja instrumento desta grande obra. Mas eu não sei cantar. Eu também não sei. Nós, essa semana passada, estávamos em Dallas e visitamos Joe George estava lá e que eu partiu com o Senhor, fomos visitar a família e quando estávamos em veículos demais, estava com o Gabriel, disse, dá-me, qual de vocês pode cantar? Smiled and I said, well, Sister George, a broken clock is right twice a day.
O relógio está à volta dos dias. Assim que, de vez em quando, talvez pudesse cantar. Atine alguma nota. Mas é difícil. Assim que não vou tentar isso. Escutem, há muitas coisas que nós podemos fazer. Porém, há algumas coisas que nós podemos fazer. Número 1, podemos orar. Segundo, 2, podemos orar. E se humilharmos, se o povo se humilhar e buscar a minha face, e se apartar dos seus caminhos, Deus abrirá as portas dos céus, perdoará os seus pecados e sararei esta terra. Número 2, você pode expressar fé, dando aos homens e mulheres, aos adolescentes nesta igreja, parte desse ministério, televisão, que crê em Deus. Senhor, Tu tens me chamado a pregar, a ensinar, nem para viajar, nem para cantar. Porém, Tu tens me dado a oportunidade única de estar com o irmão Swagard e a cadeia SBN e alcançar este mundo. E eu estou ajudando com oração e com minha contribuição, tudo poder que vem ao seu encontro, tudo que vem em suas mãos. E você, no nome de Jesus Cristo, Senhor, tem nos levantado para levar o Evangelho a este mundo. E sim, cremos, e isso se cumprirá. E o que talvez você diga, todavia, muita terra que temos que possuir ainda. Deus, todavia, está dizendo a você, avance, avance, avancem, avancem. Necessitamos dessa fé. Necessitamos do seu dinheiro, do seu apoio. Deus tem um plano. Sim. Deus tinha um plano como o povo de Israel. Ele tem um plano para você também. Assim como o irmão Sarwar, tanto tempo atrás, ele partiu com o Senhor, talvez 30 anos atrás. Ele disse, o Evangelho de Jesus Cristo somente pode chegar onde pode chegar através do dólar que nós podemos investir. E esta é a missão, levar esse Evangelho. E se você que é salvo, você que vendo a CSBN, olha, você está vendo a grande responsabilidade que está no seu ombro. Se você foi salvo na igreja local, alguém teve que pagar por isso. E você também, para quando está na sua igreja, tem que contribuir. Não me diga você que a igreja não, esse dízimo do Antigo Testamento, olhem vocês, se você não quiser do Velho Testamento, faça o do Novo Testamento, como aqueles que deram 100%. Dê conforme sentir no coração, mas não deixe de fazer. Faça a sua parte. Para ajudar, ore, contribua. Peça a Deus que traga você um intercessor, para que você possa pedir a Deus que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Assim que a Bíblia diz que um reino... Agora não diz o novo rei, que havia uma nova dinastia, um faraó se erguendo e seguindo a outro faraó de uma maneira hereditária. Quer dizer, um novo rei havia tomado posse. Evidentemente, os assírios haviam derrotado os egípcios. E assim que esse novo rei se sentou no trono, e a Bíblia diz que entre eles, e eles não conheciam as coisas de José, não tinha interesse por tudo pelas grandes coisas que José havia feito e tudo aquilo que Israel tinha feito pelo Egito. E a Bíblia fala de esse rei que veio
E quando a Bíblia fala, o rei estava preocupado com o crescimento dos hebreus, que estava no Egito, estava crescendo, se multiplicando, e não somente dos hebreus, mas toda a estrutura que estava sendo montada, assim que os assírios que naquele momento governando, os assírios era minoria com relação aos egípcios e também aos hebreus. E nós teremos o egípcio por aqui e também os hebreus que crescem de forma proporcional e está somando tudo, se juntarem em algum momento, nós não poderemos vencê-los. São mais fortes, mais poderosos de uma grande pequena nação que estava dominando, que eram os assírios. O povo hebreu era escravo, não era nada ante os olhos do mundo. O mundo, no dia de hoje, nos vê dessa maneira, nos agrada, porém, quando Satanás está olhando e nos vê no meio do povo que é grande e poderoso, porque nós temos autoridade no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e no nome de Jesus, repreende os enfermos, e no nome de Jesus se faz qualquer coisa em nome dele. Nenhuma coisa mortífera lhe fará mal se orarmos no nome de Jesus Cristo. Há poder, todo poder lhe é dado no céu e na terra, e esse poder foi dado aos seus discípulos, aqueles que foram enviados para pregar. E disse, todo poder foi dado ao Senhor Jesus. E Ele está diante de nós. Ele vê aquele que nos cuida, que nos protege. Essa é uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, lavada e comprada com o sangue do Cordeiro. E hoje tem muitas modalidades, mas em notícias está cada vez mais próximo de se levantar, próximo de encontrar com o Senhor nos ares. A igreja levantar, a igreja arrebatada, estaremos fora das trevas para todo sempre, quando as trombetas do Senhor tocar. Como povo, nós somos mais do que vencedores. Somos mais que matrimônio do mesmo sexo, mais do que a homossexualidade, mais do que a droga, que a cocaína, do que o álcool. Somos mais do que todos os Estados Unidos da América. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, estávamos dormindo. Hoje no debate isso aconteceu, estamos ouvindo isso no debate, assim que aconteceu. Escutem, depois que isto aconteceu, os aviões aterrissaram nos porta-aviões e os almirantes estavam se regozijando para a grande vitória dessa nação. Entre eles que não estava se regozijando-se com os demais. Ele não estava para celebrar o homem que havia planificado o ataque de Pearl Harbor. Foi ele que reconheceu as embarcações quando foram bombardeadas em Pearl Harbor. Pearl Harbor era bastante profunda e não podiam lançar as bombas, torpedos de maneira normal. E teria que ir ao fundo. Foi ele que inventou, que criou a ideia de poder fazer os torpedos que, quando chegassem na água, ficassem retos para caminhar na horizontal e atingir o alvo, e caminhassem na superfície da água. Foi ele que desenhou, projetou que cada esquadrão deveria fazer depois, deveria atacar os porta-aviões, outros aviões que estavam nas pistas, e assim sucessivamente. Porém,
ele não se juntou na celebração do que estava acontecendo. Porque o que não aconteceu, eu não sei explicar. E ele se separou do meio deles, e quando havia terminado a celebração, ele disse: cavalheiros, eu temo que nós temos feito algo, nós acho que despertamos um gigante. E o diabo, quero dizer a você, você está nos tocando, mas você está despertando o gigante. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem estado dormido, mas esse gigante está próximo de se levantar e dizer: diabo, já é suficiente. E dar as mãos, nós vamos dar as mãos e nós vamos invadir e enfrentar as obras das trevas. E nós teremos que invadir, que hoje está nas mãos do Washington, na mão do dólar, e nosso petróleo. Se essa mesma igreja trará bênção para este país, como sempre foi no passado. Quando a igreja brilha mais, resplandece mais. Viu um povo grande, poderoso, forte. A Bíblia diz que ele colocou sobre eles capatazes. Esse é um tipo de espírito demoníaco, Faraó, tipo de exército do mundo, sistema demoníaco. Faraó é um tipo de Satanás. Capatazes, tipos, espíritos demoníacos. Há muitas atividades demoníacas no mundo hoje em dia do que você possa imaginar. Muito, em todos os países está acontecendo isso. E se os seus olhos pudessem ser abertos, se o Espírito Santo permitisse e abrir seus olhos para o mundo espiritual, você veria um grande conflito no mundo espiritual. Você veria que anjos de Deus, justos, porém, como sempre sim deve ser, mas há também espíritos demoníacos imperando. Não sabemos enfaticamente de onde vêm os espíritos demoníacos. Nós não sabemos. Alguns nos tratam de apresentar de que os demônios são anjos caídos, porém não tem base bíblica. Os seres angelicais são seres da criação e nunca lemos na palavra de Deus de onde, de lugar, como ele pôde ocupar outro ser humano. Você nunca leu e não vai encontrar. Na base na palavra de Deus. E eu creio que os demônios são da raça pré-adâmica, que eu não vou entrar em detalhes, somente uma teoria. E nós temos recebido muitos correios eletrônicos, muitos e-mails protestando: ei, você está falando sobre isso, não cair. Se na verdade Doni tem uma concepção teológica, né? Porém, esses espíritos lutam contra as nações. Muitas vezes, quando você abandona as fronteiras dos Estados Unidos da América, você e certas nações que se inclinam mais para o ocultismo, ali você pode literalmente perceber as trevas operando naquele país e naquelas pessoas. Ali você pode perceber que há algo acontecendo no mundo espiritual. Nunca esquecerei a última vez que ministrei na Índia. Não se dizer o nome da cidade. Os índios, as pessoas mais brilhantes que há no mundo. Doutores, cientistas, físicos, fisiológicos, são pessoas, são físicos, são muito brilhantes, porém, mas a nação está numa grande pobreza por causa dos espíritos demoníacos que imperam naquele país. Que crendo em reencarnação, eles creem que a vaca é a Deus para eles. Antes, quando eu fui ali,
estava lendo uma literatura hindu, investigando, estudando para entender quantos deuses teria na Índia. E estava lendo alguns livros, mais de 1 milhão de livros. Eles têm mais de 1 milhão de deuses. Eles têm muitos deuses. Pode até ser sutil, né? Nessas coisas que não bem, chamado cucaracha ou raton, é até um rato ou outro bicho. A vaca é um dos níveis mais altos de sagrado para eles. Você não pode tocar na vaca, impedir-la de qualquer coisa na Índia. São coisas que acontecem lá. São pura verdade. Eu estava ali olhando, estava falando com um homem que se dizia santo hindu, indiano. Estava falando por curiosidade, com homens na concepção. Você adora a vaca? Literalmente, a primeira vez que eu fui na Índia, e nós saímos vacas caminhando no aeroporto, literalmente caminhando no aeroporto. Isso também, só não subiu no avião. Ninguém pode fazer nada. É um animal sagrado para eles, é um Deus para eles. E Deus pode ir onde quer ir, até se quisesse entrar no avião. Estou fazendo. Comecei a perguntar para ele: vocês adoram a vaca? Ele disse: vocês estão morrendo de fome a vaca em todos os lados. Você não pode matar a vaca, né? Senhores, você não pode fazer isso. Então, eu posso fazer a pergunta: você adora? Ele disse: sim, sim. Ela é o Deus Supremo. Porém, diga-me o seguinte: eu vejo que essas vacas que estão tirando de carretas, que estão carregando pessoas, porém, no momento se a vaca, Deus não deveria ajudando? Você não, a vaca não deveria estar na carreta, as pessoas tirando da carreta, porém não disse nada. E se foi. Porém, viu isso muitas vezes quando você for lá. E muitos templos dedicados aos ratos. Vi templos dedicados à adoração de cobras e outros bichos, onde lugares o ocultismo impera, espíritos demoníacos opera. Todos estes problemas que nós vemos envolvendo a nossa nação atualmente são espíritos demoníacos dominantes que estão atrás de tudo isso que está acontecendo no mundo. Espíritos que estão ministrando, estão buscando destruir. E são os mesmos espíritos demoníacos que buscam oprimir aos filhos de Deus. Eles buscam fazer sua vida cada vez mais difícil. Eles buscam fazer tudo ao seu redor cada vez mais difícil. E quando eu digo de você, Jesus disse: o diabo só vem senão para roubar, destruir, matar e destruir. E sabe, a Bíblia não promete uma vida fácil ao Filho de Deus. A Bíblia nunca promete um caminho apenas leve. A Bíblia nunca promete que todo mundo será um milionário. A Bíblia não diz isso, porque a Bíblia não se trata destas coisas materiais. A Bíblia trata de salvação e buscar a Deus. Porém, nesse mundo, antes de continuar, quer dizer-lhe o seguinte: Pedro diz o seguinte: irmãos, não se surpreendam as provas que você tem, que vem ao conto de vocês. Não se surpreendam. Paulo disse a mesma coisa. Está falando
das tribulações, situações difíceis que viviam lá, mesmo passando fome nas prisões, de falsos irmãos que levavam a espada e ele procurava ser o mais correto possível. Assim que Satanás, de seus capatazes no Egito, busca fazer nossa vida como filhos de Deus tão difíceis como será possível. A Bíblia diz que ele buscou afligir o povo de Deus no Egito, ser tirano com eles. A história diz que começaram a escravizá-lo com rigor. Essa é uma palavra antiga que não se encontra, não se usa frequentemente. Literalmente significa destruir ou romper em pedaços. Literalmente significa afastar. Satanás quer romper. Ele quer romper, destruir-lhe. Ele quer usar os desejos da carne, essas ataduras que se levantam na vida do cristão, para fazer decair e fazer cada vez mais oprimido. E nosso tema que está falando diz o seguinte: não permita que nada diga a você que os cristãos podem só ser possuídos por demônios, porque não podem ser possuídos. Nós não podemos ser possuídos por demônios, porque maior do que está conosco, está em mim, maior do que aquele que está no mundo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Porém, nós outros podemos ser afligidos, sim. Podemos oprimidos. Nós podemos encontrar dificuldades, sendo apenas apertados no momento difícil de nossa vida. Desse mundo que vivemos. E a Bíblia diz que eles estavam vivendo vidas amargas no Egito. Na Bíblia, não somente a escravidão forte, mas como um trabalho pesado, trabalhar no campo e edificar as cidades. Flávio José, comentando sobre esse assunto, disse que, para dar o exemplo de como o governo daquele tempo obrigava as pessoas a trabalharem de forma escrava, os egípcios eram obrigados a trabalhar para construir os canais. 150 mil homens eram obrigados a trabalhar, 20 mil homens ou mais, trabalhando como escravos. Satanás quer fazer de você um escravo. Sim, você pode. O povo era odiado por aqueles que estavam no poder. Não se equivoquem nisso. Para muitos que têm autoridade nessa nação e outros países, nós estamos vivendo isso sobre a jurisdição, sobre a égide da lei, a austeridade. Sim, nós precisamos fazer a obra de Deus, mas não se ilude. Satanás tem um plano para isso. O faraó teria que entender algo. Esse faraó estava implantando esse plano cruel de destruir o povo de Deus. Eu não conheço realmente, ele entendia ou não entendia, mas Satanás é aquele que põe esses pensamentos na mente do homem, do ditador. E ele pensa em sua mente perverter o ser humano. E eu tenho que ter o controle sobre a... E ele pensa ter controle sobre a população, como está acontecendo hoje no mundo. E eu vou, ele pensando, vou gemar as pessoas através da lei, assim como disse, eu vou dizer às parteiras para que matem as crianças que nascerem, todos os homens de sexo masculino que nascerem, que fosse descendente de hebreu, parecido com algo que está acontecendo hoje no mundo, não é? Controle da natalidade. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A vida não significa nada para eles. E hoje em dia
Nós temos aqui na América e no mundo pessoas que não defendem a vida, querem o aborto. E eu quero dizer-lhes isso, estava dizendo o estado de Texas, como mudar a situação de um jovem instituído por lei legislativa, projeto de lei legislativa. Você não pode levar um aborto depois de certos dias de gestação. O escritor do artigo ressaltava como os liberais estavam molestados com essa atitude, porque essa lei estava salvando 10.000 bebês que iriam nascer naquele estado. Até o momento, 10.000 bebês nasceram que não teriam nascido se houvesse as leis de outros estados aqui na América. Tudo que não importa a vida humana é o diabo. Ele não se importa com a vida humana, assim como Herodes e outros mandou matar as crianças. Qualquer pessoa que pense diferente está equivocado. Quem não quer e não tem interesse na vida humana é o inimigo. Nós notamos como Satanás muda as palavras para que possa soar melhor. Não somente, agora são pessoas que têm vidas pervertidas. Não é? Esse foi um plano que começou nos anos 60 em São Francisco, entre os homossexuais mais poderosos dos Estados Unidos trabalharam, se uniram, e homens de negócios, diretores de uniões, e fizeram um plano. Nós podemos mudar as palavras, se podemos fazer o desejado. Podemos mudar a lei, mudar palavras que possam alterar o texto. Literalmente, eu não estou exagerando, literalmente foi uma reunião e tiveram vários dias discutindo o que fazer, decidir a palavra sobre a palavra gay para desenvolver negócios. Assim para instituir seu estilo de vida, para que isso pudesse maior distância entre eles mesmos. Eles têm vivido essa vida depravada. Assim, não há nada de gozo nesse estilo de vida, usar seu corpo como está usando, como Deus não permitiu. Eles dizem muito aborto. Muitos dizem que apenas cuidado médico. Ser aborto é um cuidado médico. Então, escravidão criam critérios. Não? Se o aborto é cuidado médico, então a escravidão é criar trabalhos. E esse que pensamento, isso não é cuidado médico. Agora, ele não entendia a total ramificação. Era intento de Satanás em matar, e no intento de assassinar as crianças, filhos de hebreus, para deter a vida e o crescimento do povo hebreu. Porque todos os filhos que nascessem fossem assassinados, não teríamos nascido Davi, não teria Davi, os profetas, os homens de Deus, e nem Senhor Jesus Cristo. O plano de Satanás sempre é a destruição, e querer destruir a igreja e o plano de Deus, os filhos de Deus. É algo que é muito interessante que capítulo 2 Mateus fala que veio, assim como o faraó tentou matar os filhos hebreus que nasceram, o rei, com medo do rei Satanás, sua única meta é a destruição. Veio para matar e destruir. No meio disto,
ele toma as suas mulheres. Duas mulheres, a Bíblia diz, que eram parteiras, mulheres de fé. Sifa e Pua. Não importa que se põe nessa situação, nessa nação. Não importa que as pessoas estejam contra a igreja na oposição. Deus vai levantar pessoas. Eu lamento batistas com mulheres também. Ele olhou essa população de hebreus naquele momento. Eles não foram os anciãos, ele não foi as mulheres, os jovens, homens fortes, senão ele se estendeu e ele tocou. Ele tocou em duas mulheres. Oh, aleluia! E ele começou a mover-se sobre seus corações. E elas tinham temor pelas suas próprias, mesmo vencendo o temor de Faraó. Nós não vamos fazer. Melhor obedecer a Deus do que Faraó. E entre elas se combinaram e passaram por todas as ordens de Faraó. E cada um delas não deixaram, não deve matar. O decreto era não deixar matar as crianças. Não importa que percamos a vida, mas nós não vamos tirar a vida destas crianças. Quando o diabo busca fazer isso, quando chega a essa execução, quando a igreja começa a ser apertada, quando as coisas começam a aparecer, Deus começa a levantar pessoas. Quando coisas começam a mover-se no interior do homem e mulheres de Deus, algo especial. Homens e mulheres são alcançados e são usados por Deus. Pessoas que estão cansadas de ser oprimidas, abatidos, golpeados. Estou cansado e eu não vou ceder. Estas coisas que estão acontecendo no mundo. Se debruçaram, recusaram-se a obedecer o rei do Egito. E no lugar deles, eles se prostraram de rei dos reis, senhor dos senhores, e dos homens e mulheres que não anti-faraó, homens e mulheres que não se prostem à nobra cultural, homens e mulheres que se ponham de pé e digam que nós não vamos ceder, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos ceder. E é que nós vamos obedecer. Sim, nós não vamos ceder. Eles se reuniram, se organizaram. Eu quero dizer-lhes, alguns de vocês que estão nesse momento difícil, estão sendo apertados, salmistas, por favor, venham. É tempo de estar cansados de estar cansados. Este é tempo de deixar sua mente seja dominado por Satanás. É tempo de que você levante espiritualmente, se levante das suas rodas, que se ponha de pé, que se mova, estenda suas mãos, levante-se e observe, porque Deus quer usar-lhes. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher, nova criatura para fazer o trabalho nesses últimos dias. Homens e mulheres de Deus, como Isaac e Jacó, que Deus, como todos, quer usar cada um de vocês em sua vida. Se há problema, se há dificuldade, se há opressão, se há perseguição, porém, homens e mulheres de Deus, Deus haverá de levantar-lhes para lutar contra isso. And because of their faith, e por a sua fé em ação, through the obedience, por sua fé, através da obediência destas mulheres, those Hebrew women were popping babies out estas mulheres hebreias estavam parindo e fazendo, dando luz a filhos e filhos, e veio outros, vários filhos, e foram chegando, e foram 2, 3, 4, veio outro. E assim foram nascendo, onde o que eu nunca pensava, que mais e mais chegando, e eu posso sentir agora mesmo que há um exército que está se preparando, que está se levantando, que está nascendo, há um exército que irá fluir, há um exército do corpo de Cristo neste planeta da Terra. Escuta o que eu estou dizendo, que não deixar Faraó dominar. Você não,
se estão proibindo de você falar de Jesus, você vai falar. Chegará o dia. Espero estar equivocado. Para alguns de vocês, você vai ao restaurante e alguém vai dizer, e você, se for orar no restaurante, você pode se sentir ofendido por isso, pessoas, e você vai dizer, eu me ofendo se você se ofende. Você mantenha sua fé, e sua fé, você pode ter sua fé no que você quiser, mas eu tenho fé em Deus. Eu estou na mesa com Deus. Essa comida pertence a Deus. Esse local que estamos pertence a Deus. Esse carro que eu tenho pertence a Deus. Tudo que eu tenho, essa roupa, tudo que tenho pertence a Deus. Meu sapato pertence a Deus. E esse ar que eu estou respirando, que eu dou glória, dará sempre glória a Ele, porque pertence a Ele. Minha vida pertence a Ele. E nisto, Deus começa a mover-se. E Deus abençoou aquelas mulheres. Aquelas duas mulheres, a Bíblia diz que Deus esteve com elas. E a Bíblia diz, porque elas resolveram obedecer a Deus, uma ordem injusta fora colocada, um mandato que não era de Deus, de matar os filhos hebreus. A Bíblia diz, elas resistiram, elas permitiram que os ventres foram frutíferos das hebreias. Filhos e filhas nasceram no Egito. Aleluia. 1 Samuel 1:2-3. Porque aqueles que me honram, eu os honrarei. Deus disse, se tu honras a mim, eu irei honrar a ti. Me honras a mim, eu te vou honrar. Havia perseguição, é claro. Haverá perseguição agora também. Há espíritos demoníacos dominando capatazes do inferno que tratam em todos os lugares, aqui no Brasil, qualquer lugar no mundo, nas cortes, onde estiver. Mas, aleluia. Aleluia. Stand up for Jesus. Stand up for Jesus. Firmarmos para Jesus, nos firmarmos soldados da cruz. Não devemos recuar. Esse hino, em 2 minutos, esse hino nasceu antes da guerra civil, a ponto de momento da guerra, quando esta nação estava sendo dividida desde o interior por instituições da escravidão. E um abolicionista, pregador do Evangelho, começaram a usar seus púlpitos para pregar contra a maldade que estava acontecendo com a escravidão. Começaram a dizer ao povo, Deus não pode ceder e deixar uma nação, se nós estamos buscando escravizar uma porção de nossa sociedade. Não é de Deus, não é bíblico. Vamos ter que lutar contra isso. E chegou ao lugar, e pelo direito, que começaram a fazer algo especial, tomaram a posição correta. Esse hino diz, vamos ouvir esse hino. Stand up for Jesus, ye soldiers of O hino diz, levante-se, levante-se para Jesus. Stand up for Jesus. Soldados da cruz, levante-se por Jesus. Soldados da cruz, diz o hino.
Levante sua bandeira. Enfrente o mal. Sim, a vitória, vitória sobre vitória da cruz. Levante-se, levante.